Bom dia. Eu vou fazer essa apresentação aqui, Tony, para você, para o Alex, para o Kleber, o pessoal aí, para entender como funciona o sistema NAS, entendeu? Que é um servidor de arquivos com redundância de backup, backup em nuvem, um backup local e uma replicação, o que garante uma segurança maior. E por esse servidor ele ser dedicado, você tem uma velocidade de acesso maior e com isso um ganho de performance na rede também, né? Você não vai centralizar isso nem numa máquina que não é própria, nem no servidor que não é próprio para estar utilizando esse tipo de recurso. Então eu vou fazer uma demonstração aqui bem rápida, como que funciona. O servidor NAS, ele roda em um computador físico, né? Com 3 discos. No nosso caso aqui no frigorífico, ele roda com 3 discos de 1 tera cada um. E um disco de 2 tera que recebe as replicações diárias. Meia-noite, ele vai pegar tudo que foi feito durante o dia e vai fazer um snapshot, que chama. Ele vai tirar tipo uma foto do que foi feito, né, uma cópia, e vai mandar para esse disco de 2 tera. Com isso eu já tenho a primeira camada de backup, né, de replicação. E a cada alteração durante o dia, durante o processo normal de cada dia, eu tenho uma outra máquina, que pode ser qualquer máquina do seu domínio aí na estrutura de rede, que vai receber qualquer alteração que seja, que esteja nessas pastas compartilhadas. E aí você vai escolher o computador ou N computadores, por exemplo. Eu tenho um setor lá você tem um setor aí de departamento pessoal. Você pode configurar uma ou duas ou as 3 máquinas para receber uma cópia cada uma desses arquivos, de forma que ela só vai manter essa cópia guardada dentro desse computador. Então você tem mais 3 camadas, digamos que você tem 3 computadores no departamento pessoal, você teria mais 3 camadas de backup, entendeu? Então, consequentemente, isso aí já é um ganho tremendo de segurança, né? Mas voltando aqui para o servidor NAS. Além dessas camadas extras, as camadas básicas de segurança, você ainda tem a opção de fazer a replicação para a nuvem. Aí você tem N nuvens, né? A principal que eu mais indico é a Google. Por quê? Pela facilidade, né, de acesso, a facilidade de implementação com outros dispositivos, no caso celular, notebook, né? E a vantagem do custo, né? O custo-benefício é muito grande. Para você ter ideia, um NAS, um disco virtual de 2 tera da Google fica por volta de R$ 300 anuais aí, né? Então é muito bacana esse preço deles. Então eu vou mostrar aqui como é que faz o acesso, né? No nosso caso aqui eu faço acesso pelo IP do NAS mais a porta 5000. Eu vou entrar com um usuário e uma senha minha. É bem intuitivo, o sistema é bem intuitivo, bem bacana. Aqui do lado direito, isso aqui eu configurei para a gente ver como que tá as condições dos discos, né? Os volumes. Eu tenho disponível 874 teras. Ele está em RAID 1, ou seja, RAID 5, eu posso perder até 2 discos, que eu não perco meus arquivos. E esse aqui é o disco 2, que eu recebo a redundância, a replicação. Aqui mostra a condição atual dos discos, né? Se tiver algum problema ele vai mostrar aqui. Aqui em cima eu tenho uma informação de quando eu estou fazendo a cópia para o disco local, né? Aqui eu faço uma cópia, qualquer alteração, qualquer documento incluído, excluído, vou receber essa cópia aqui local. Eu tenho um disco aqui que eu deixo exclusivamente para isso, né? Essa unidade D aqui eu tenho todas as pastinhas. Isso aqui é local, é apenas cópia, é um backup, é uma segunda camada de backup. Na verdade é uma terceira, né? Porque eu já tenho uma segunda aqui. E aqui eu ainda tenho algumas informações, né? Do Cloud Sync, que aqui já é com a Google. Aqui eu tenho aqui que está atualizado, né? Meu Google Drive lá é o Links Max Beef. Esse aqui eu estou usando uma conta free, só para demonstração aqui. Mas essa conta aqui realmente ela recebe alguns backups aqui de forma automática. Isso aqui é tudo automatizado, né? Eu tenho a lista de tarefas aqui, quais pastas que vão ser backupadas, né? O agendamento, qual horário que eu quero agendar isso aqui. Então tem N funções aqui nessa parte de agendamento do Google Sync. Aqui eu vou te mostrar aqui, eu tenho um log, né? Toda movimentação que é feito de movimentação dentro do sistema tem um log, vai ficar registrado, né? Quem fazer uma alteração, eu consigo ver aqui quem fez a alteração. Por exemplo, aqui 9/18, eu tenho aqui que a Clara Norte ela fez uma modificação no acesso lá na pasta rastreabilidade.
Então tem todo o histórico, tem todos os registros que foram modificados, né? Eu posso gerar notificações, eu posso enviar esses logs por e-mail, posso fazer N modificações, N configurações aqui para facilitar o entendimento dessa estrutura de dados aqui. Eu tenho aqui também o monitoramento dos recursos, né? Ele vai gerar de forma gráfica os acessos, a CPU, a memória, a rede, o que está sendo usado, né? Isso aqui, se você deixar rodando, ele vai gerar um gráfico aqui, você pode acompanhar como é que está o desempenho da rede. Pode criar tarefas aqui também, entendeu? Eu não vou entrar muito nesse pormenor não, porque é uma coisa mais complexa, que fica mais do lado de gerência. Aqui você pode ver os armazenamentos, eu tenho 4 discos, eu posso ter mais discos, né? Se eu tiver um storage aí, eu posso ter de mais discos. Quantos mais discos, melhor, né? Aqui eu tenho meus pools de armazenamento, aqui eu consigo ver, está em boas condições, né? Aqui eu tenho os meus discos discriminados aqui, cada disco aqui, a capacidade de cada disco, né? Na verdade eu falei que é 1 tera, mas é 500 GB cada disco, né? Esses aqui compõem uma RAID e eles replicam para esse disco de 2 tera, que é um Seagate aqui. Esses 3 é da Western Digital. Aqui no painel de controle eu tenho as configurações das pastas compartilhadas. Aqui, por exemplo, eu vou pegar uma pastinha que eu compartilhei agora por último, que é essa CIF Cronologia. Eu só dei acesso dessa pastinha, para quem? Eu tenho acesso nessa pasta e o usuário aqui que tem acesso à pastinha é o Cláudio, né, que é um da rastreabilidade, a Iara, que é outra pessoa aqui que tem acesso, o Edson.Santos, que eu vou dar acesso aqui agora, na verdade ele já está com acesso. Por exemplo, se eu pegar aqui o Yuri.Mendes, é um usuário do domínio, ele não tem acesso. Então não adianta que ele não vai conseguir acessar essa pastinha. Entendeu? Aí como que eu faço o acesso a essa pasta? Ou eu clico, ou eu gero aqui o link, né? Eu vou acessar o servidor MBDados, eu vou ver todas as pastinhas. Eu vou pegar essa pasta aqui, por exemplo. Essa pasta, em específico, CIF barra... Deixa eu pegar o nome dela lá. CIF barra cronologia, eu optei por não mostrar ela aqui. Dessa mesma forma, eu posso fazer com qualquer uma outra, entendeu? Para eu acessar essa pasta, eu tenho que informar ela aqui. CIF, underline, cronologia. Aí eu vou acessar a pastinha com todos os dados. Ela tem mais uma camada aqui de reciclagem, né, como se fosse uma lixeira. Caso eu apague algum arquivo aqui indevidamente, ele vem aqui para a lixeira, né? Então tem mais essa camada aqui a nível usuário. Então eu posso pegar essa pastinha, criar um atalho dela lá no computador do usuário. Ele vai ter essa pastinha lá. Então ele vai acessar diretamente, sem precisar ver nenhuma outra pastinha lá. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui, vai abrir a pastinha aqui. Se eu tentar, por exemplo, acessar uma pasta, deixa eu ver se tem alguma pasta aqui que eu não tenho acesso. Eu acredito que não tem, porque foi eu que criei, né? Dei acesso para todas. Mas em outro momento eu vou te mostrar como que é esse bloqueio. Ele vai bloquear, ele não deixa o usuário acessar nenhum arquivo que não tenha permissão, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, uma pasta aqui da qualidade, só para você ver a diferença, ela tem mais permissões de acesso. Por exemplo, o Yuri, aqui, o admin aqui já tem permissão. Se eu pegar os usuários do domínio, eu tenho aqui que o Alessandro tem permissão, o Alex tem permissão, a Beatriz tem permissão. Então eu crio camadas de permissões aqui. Então essa daqui já é uma das funcionalidades de compartilhamento. Eu crio a pasta, faço compartilhamento e insiro os arquivos, né? Dessa forma eu tenho todo um log, um registro do que foi feito aqui durante as operações do dia a dia. Também tenho aqui o Snapshot Replication, né? Que são as replicações. Aqui eu tenho os instantâneos, aqui tudo foi replicado. Por exemplo, ontem à noite eu repliquei todas essas pastas aqui, elas foram replicadas para um outro disco, né, local, que é uma camada de segurança, né? Aqui eu coloco muitas camadas para ter mais segurança, né? Porque a gente tem muito arquivo.
Então, quanto mais camada de segurança, melhor. E a restauração é quase que instantânea, né? Por exemplo, se eu tivesse algum problema numa pasta aqui, por exemplo, da aspersão, bastava eu clicar aqui na recuperação e mandar recuperar essa pasta, automaticamente ela voltava com todos os arquivos do último snapshot, que no caso aqui foi um dia atrás. Mas se eu não quiser perder o que foi feito, por exemplo, de manhã, eu tenho as outras camadas de redundância, de backup, que eu posso estar restaurando, né? Dessa forma eu não preciso voltar um dia atrás. Mas se de qualquer forma eu perdi algumas informações hoje durante o dia, eu ainda tenho essa camada de backup de um dia atrás, fora o da nuvem, que é feita uma replicação diária, né? De tempos em tempos, que eu também posso estar programando. Então, basicamente é isso aí, é essa estrutura aqui, a estrutura que roda, né? Essa é um servidor, é um computador, servidor específico, dedicado para isso, né? Então, essa parte que é mais a parte de gerência, né? Eu estou te mostrando aqui por alto, mas você não vai precisar fazer acesso a isso aqui nada. Depois que tiver tudo configurado, as pastinhas vão estar como se fossem pastas Windows normalmente, mas com a camada de segurança Linux, né? Você tem essa camada Linux e os backups que são automatizados. Então você tem toda a segurança da estrutura. Bacana? E esse aqui também, esse gerente aqui, esse gerenciador aqui, você vai ter acesso, né? Você pode dar acesso a mais alguma pessoa para ter uma gerência e fazer alguma verificação, né? Então é bastante interessante você ter alguém na rede que controle também, tenha uma visibilidade disso aqui também para entender como que funciona as informações aqui mostradas, né? E aí eu tenho também a possibilidade de instalar um chat entre os colaboradores, né? Que é como se fosse um WhatsApp entre os colaboradores, isso aqui fica tudo registrado. Posso trocar arquivos, posso trocar imagens, chamada de áudios, né? Então é bastante interessante. Tem outras funcionalidades também que eu não vou explorar aqui agora, mas a gente pode entrar em detalhes depois em uma próxima reunião. Então é isso aí, era só para detalhar mesmo aqui como que são as funcionalidades do sistema, né, do serviço NAS. E em seguida aí também eu vou estar mandando a proposta para a sua análise aí, tá joia? É isso aí, até breve, ou até um próximo vídeo aí de demonstração. Até mais.